Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Adorarei, da Constante TV. E para você que não assistiu nenhum episódio ainda, eu sugiro que você busque desde o início o nosso bate-papo aqui sobre a essência da verdadeira adoração de John MacArthur. Nós estamos na mesa aqui de volta, Giovanni e Ana, que estiveram em viagem, estão de volta, Aline e Henrique. E vamos falar sobre um assunto muito legal, que foi o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então nós estamos abordando o capítulo 9 do livro de John MacArthur, A Essência da Verdadeira Adoração, descobrir como adorar a Deus de todo o coração. O que eu acho interessante é que se nós estudarmos profundamente, se esse assunto fosse assunto de EBD, né? Ou de assim, uma classe mais detida, muita coisa ia mudar na vida dos crentes. E nós vamos então nos deter sobre o texto de João 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana. E esse texto é muito importante porque ele realmente, como diz MacArthur, Jesus, e só João que escreveu esse encontro, né? Jesus marca, é como se ele marcasse um divisor, daqui para frente é assim e não é mais como era antigamente, né? Daqui para frente é diferente, porque os samaritanos eram meio judeus. Por serem meio judeus, eles não tinham muita convivência com os judeus. Eram cidadãos, eram pessoas de segunda classe para os judeus por causa da miscigenação. Isso é longa, essa história. Nós vamos reportar lá o tempo de Neemias, não sei se vocês lembram, que as pessoas no exílio estavam tão acostumadas à vida no exílio que se estabeleceram na Babilônia ou lá na Síria e casaram, suas famílias, seus negócios e tudo mais, então se misturaram. Lá em Samaria era uma mistura também de etnia. E os judeus, e até hoje judeus são assim, né? Para você entrar na família judaica, você precisa se tornar um judeu. Eles não aceitam alguns são ortodoxos, são bem radicais, outros já são mais flexíveis. Muita coisa mudou, mas ainda mantém aquela questão de pureza, judeu para os judeus. Mas havia uma confusão muito grande. Então, Jesus, com a mulher samaritana, inaugura uma nova era. Como colocou aqui John MacArthur, surge uma nova era. Então, esse é mais ou menos, nós vamos falar bastante sobre isso, mais ou menos o contexto histórico desse tempo. É interessante que Jesus, falando sobre o encontro, Jesus sabia o tempo que ele ia levar de Jerusalém para Galiléia e que naquela hora exata ele estaria naquele poço e naquela hora exata aquela mulher ia pegar água. Interessante, né? Eu estava assistindo essa semana um programa de natureza e muito legal, falando sobre a migração das aves ou dos animais. Aliás, era uma baleia, ela criou o filhote no sul e estava levando o filhote para o norte, onde tinha mais alimento. Só que a orca sabia quando essa baleia ia chegar lá com o filhote. E um grupo de orcas atacaram, cercaram e não teve jeito, pegaram o filhote da baleia. Olha, a natureza, como é que é interessante. A hora certa, o tempo certo, a orca ela vai chegar. A orca e o filhote, é o tempo da migração.
Aí, lembrando sobre essa questão de Jesus, ele sabia, ele queria marcar, ele queria encontrar com essa mulher naquela hora certa, e foi perfeito, né? E muita surpresa. Os discípulos disseram, olha, era o quê? Meio-dia? Os discípulos foram para a cidade comprar coisa para comer. Eles deixaram Jesus sozinho, ele ficou sentado na beira do poço. Ele já sabia o que ia fazer, né? Vamos lá. Sobre essa intenção de Jesus de passar por Samaria, era muito mais perto passar por Samaria. Nós vimos no estudo bíblico, né? Se eu não me engano, era uma diferença de 50 quilômetros. Mais um dia de viagem, que era a pé, né? Mas os judeus davam a volta para não passar por Samaria. Então eles gastavam mais um dia de viagem, uma caminhada puxada, para evitar Samaria. Mas Jesus resolve passar por Samaria, mas não por causa do trajeto mais curto, mas porque ele tinha um encontro marcado. Vamos conversar sobre isso. Como é que foi assim? O que vocês captaram desse encontro com Jesus, do que Jesus promoveu ali naquele momento? Digam. Eu acho curioso que o autor ele coloca esse título, a gente estava até discutindo aqui antes, do Divino Encontro Marcado. E eu tenho quase certeza que existe algum filme de comédia romântica que fala encontro marcado. E muito provavelmente é uma coincidência. Eles se batem, acontece alguma coisa. É algo bem coincidência, aconteceu. Alguém escreveu um roteiro, né? Alguém escreveu um roteiro. Mas nesse caso, o Divino Encontro Marcado não foi uma coincidência. Ele realmente tinha uma intenção para estar lá com ela. Perfeito, exatamente. Essa questão mostra muito para mim também que Jesus Cristo era Deus. Jesus Cristo é Deus. Porque dessa forma ele saberia exatamente onde passar, a hora que estaria lá a mulher samaritana e o impacto que teria na vida não só daquela mulher, mas de Samaria como um todo. A partir do momento que ele, falando com ela entende, ela percebe, ela deixa os jarros que iria encher, corre para a sua cidade, anunciando a todos ali. Então é um impacto muito maior que teve. Então acredito muito que isso me mostra muito isso, né? Que Jesus Cristo é Deus. Por que ela ia àquela hora buscar água? Eu estava pensando exatamente nessa questão, né? Que o pecado ele faz a gente sentir vergonha. E no caso dela era exatamente essa questão. Ela vai num momento que não vai ter outras pessoas, porque ela não quer ser julgada pelas outras pessoas que sabem o que ela está fazendo. E quando Jesus encontra ela, apesar dele saber o que ela está fazendo e até apontar que aquilo estava errado, ele não quer acusar ela ou usar isso para envergonhá-la, mas ele quer mostrar para ela que ela pode viver uma vida diferente. Sobre a iniciativa de Jesus, o que ele já logo puxa a conversa com a samaritana? Ele mostra que conhece ela, conhece a situação dela. O que ele fala para ela? Já era meio-dia, Jesus está ali num calor terrível. Pede água. E pede água. É interessante que Jesus, ele quebra barreira social, Sim. cultural e religiosa, né? Porque nem o judeu conversava com uma mulher judia na rua e muito menos samaritano. Aí ele me dá um pouco dessa água, né? Ela deve ter tomado um susto. Não, Foi certeza. surpresa para ela, né? Como assim? Você é um judeu, eu sou uma mulher samaritana ainda por cima. É interessante. Será que isso tem aqui no Amazonas? Pessoas assim que vêm de uma etnia diferente e se acham menores? Ou pessoas que vêm de uma outra etnia e se acham melhores? Superiores? Isso tem em todo lugar, né? Infelizmente. Não só na questão do estar
com medo do julgamento de pecado, coisa errada, não, mas se sentem inferiores. Qual seria, por exemplo, uma barreira hoje que Jesus encontrou lá? A mulher era mulher, para começar, né, naquela cultura, era uma segunda classe que os judeus achavam, e Jesus quebrou essa barreira. Que barreira hoje a gente pode ver a respeito do Evangelho ou da Palavra de Deus que a gente vai apresentar, mas precisa quebrar essa barreira? Eu acho que tem muitos grupos que sempre foram excluídos da igreja, seja com base, geralmente é com base em um pecado fenotipado, um pecado que aparenta. E um pecado esse que a gente julga muito pior do que o adúltero que está dentro da igreja e ninguém fala nada, por exemplo. E essas pessoas, geralmente, elas criam resistência também ao Evangelho, porque elas também se sentem atacadas ao mesmo tempo, né? E fica essa guerra, a gente sempre cria essa barreira. Mas tem muita gente hoje em dia que acha que para eles não serve, ou para eles é impossível. Também vejo em outro plano, assim, eu vejo, eu lembrei do livro Peregrino, Os Sábios Segundo o Mundo. Aquelas pessoas que são muito inteligentes, muito estudadas, dos conhecimentos daqui do nosso mundo e que se sentem, por vezes, boas demais para ter o Evangelho, porque são melhores do que aquilo. Vamos pensar na questão social, socioeconômica. Sim. Eu moro num condomínio de luxo. Sou cristão. Eu não vou lá na periferia para falar com as pessoas. Ou se eu chego lá na periferia com roupas de marca, com um carrão e tudo mais, eles já vão me ver diferente. Aí o que eu vou falar ele já cria um bloqueio, porque o que pode vir de bom dessa pessoa? E Jesus quebra barreiras. Isso é bom para nós hoje em dia, porque nós temos que desvincular de certas coisas. Se a pessoa é rica, a outra é pobre, eu sou rico, então eu não vou evangelizar. Ou eu sou rico, eu não vou me dirigir a essas pessoas mais simples, mais pobres, né? Ou o pobre se retrai, eu não vou ficar... Também tem isso, porque a própria mulher, ela já evitou de ir junto com as outras de manhã cedinho, com o sol mais fresco e tudo mais, porque ela se sentia vítima de um julgamento, né? Porque ela era conhecida, ela é tão conhecida que ela levou a cidade, né? Olha, venham conhecer aquele que me falou tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Ele não será o Cristo, nós vamos falar sobre isso também. Eu vejo ainda que tem alguns grupos que, pela forma de talvez se vestir ou de agir e de se comunicar com pessoas que são religiosas ou cristãs até, também podem ter alguma dificuldade em ter essa aproximação com o Evangelho. A gente tem, principalmente no caso de pessoas que são LGBT, ou tem até pessoas que se travestem, né? Tem pessoas que fazem cirurgias e tal. E eu vejo que existe sim uma dificuldade grande, né, de haver aproximação do Evangelho, de chegar com essas pessoas, porque não é toda pessoa que está, às vezes, preparada para chegar e conversar com uma pessoa que se mostra tão diferente do que a gente está acostumado, né? Colocar dessa maneira. Eu conheci um missionário americano que era meio fora da curva, lá em Belo Horizonte. Ele saía para esse meio, assim, para essas tribos, para falar de Jesus. Mas o que aconteceu com a mulher samaritana pode acontecer na vida de qualquer pessoa, né? Que ela teve encontro com Jesus e Jesus fala sobre a adoração,
né? Adoração em espírito e em verdade. O que o mundo precisa conhecer do Evangelho, a mulher samaritana, ela fala com sinceridade. Apesar que os samaritanos, eles observavam só os escritos de Moisés, do jeito deles, e construíram o templo no Monte Gerizim e adoravam do jeito deles, cheio de mistura, cheio de sincretismo religioso, né? Cheio de paganismo nos rituais, no sacrifício dele, de adoração, e não aceitavam os profetas, os escritos que os judeus adotavam. E a mulher sabia, olha, só com essas informações, a mulher sabia que o Messias viria. Tanto é que quando ela vai anunciar, fala, não será esse o Cristo, o Messias? Quem falou do Messias lá no Pentateuco? Moisés. Virá um que é superior a mim, Moisés que disse. Então ela sabia disso, né? E Jesus então apresenta para ela sobre a adoração genuína, que é em espírito e em verdade. Nós vamos falar um pouquinho, assim, vamos ser rápidos sobre ele para no próximo bloco a gente continua falando sobre em espírito e em verdade. O que seria o que quer dizer exatamente essa palavra de Jesus, em espírito e em verdade? Além das aparências. Não é algo apenas externalizado, mas tem que acontecer primeiramente do interior para o exterior. Algo que começa no secreto, eu entendo dessa forma, algo que começa ali no secreto, no diário, onde as pessoas não conseguem ver, mas o Senhor vê. E não como uma forma de ganhar algo, receber algo em troca, barganhar com o Senhor, mas de uma verdadeira adoração, uma verdadeira entrega. Eu vejo dessa forma. Eu vejo que é algo que independe do lugar, né? Que para ele estava muito ligado ao estar no templo, estar no monte. E Jesus fala que depende agora, né? Exatamente. É verdade. Como vocês pensam sobre em espírito e em verdade? É a adoração genuína que Jesus estava tentando mostrar, justamente em contraste a esses dois extremos. Um mais voltado para interpretações humanas da lei e o outro mais voltado para as influências do que veio de fora. Então vamos voltar para o que é realmente o centro. É verdade. Então, dessa forma, Jesus marca o início de uma nova era, sim, de adorar verdadeiramente como Deus espera de nós, né? Daqueles que o buscam com sinceridade, em espírito e em verdade. E se você está achando relevante esse assunto, não esqueça de marcar aí para os seus, compartilhar com os seus contatos, deixa seu gostei, comente. E no próximo bloco a gente continua falando sobre adoração em espírito e em verdade. Até lá. Estamos de volta para mais este bloco, conversando sobre a essência da verdadeira adoração e hoje abordando uma nova era, o capítulo 9 do livro de John MacArthur. Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre adoração em espírito e em verdade. Que deve ser uma adoração genuína, uma adoração íntima que transcende, né? Não só de aparências, mas adoração que transcende. Não é aquilo que eu senti, não tem nada a ver com isso, né? Olha, foi maravilhoso. E alguns ainda falam assim, bom culto. Bom culto? Para mim? Não, eu não sei o que quer dizer isso, mas o culto é para Deus, né? Vamos falar da relevância aqui desse capítulo 4 do Evangelho segundo o apóstolo João. O João dos 4 evangelhos, esse livro, esse Evangelho de João, é o mais teológico. Os outros são muito históricos, mas João é mais teológico. E aqui, esse registro dele realmente
do encontro com a mulher samaritana, para nós é muito importante conhecer desses detalhes, porque havia uma confusão religiosa, mesmo que buscando sinceramente, como eu acho que a mulher samaritana, que a gente não tem o nome dela, infelizmente, né? Por que João não colocou? Senão eles iam colocar, né? Santa não sei o quê, né? Então colocou só mulher samaritana. Porque Madalena tem Santa Madalena, né? Cada nome que aparece na Bíblia é um santo. E alguns... E alguns que não aparecem na Bíblia também. Tem alguns que não tem aqui, né? Mas o nome dela não aparece. Eu acredito que ela buscava sinceramente e tinha a palavra de Deus no seu coração, tanto é que ela perguntou para os seus conterrâneos, né? Será ele o Cristo, né? O Messias? O relacionamento entre os judeus e os samaritanos, já falamos, né? Era tenso, muito tenso. E Jesus pega, vocês lembram da parábola, né? Do samaritano que apanhou dos ladrões. E o judeu é obrigado a reconhecer que quem era o próximo é aquele que ajudou. Então vá e faça o mesmo, né? Ajude quem estiver precisando. Pessoas de quem não se espera, esse é o próximo. Ela buscava sinceramente, e com ela muitos esperavam um Messias. A confusão era sobre o lugar e Jesus quebra essa confusão e explica que não é o lugar, mas é como. Não é onde se deve adorar, mas é a vida. Como hoje nós dizemos, nossa vida, a adoração é um estilo de vida. Agora Jesus fala sobre a água que Jesus oferece. Se você beber da água que eu lhe der. Quando Jesus fala isso, vocês acham que ela entendeu? Não. Jesus pediu água. Não. Como assim? O senhor me pede água, mas é um judeu e eu sou samaritana, mulher samaritana. Vocês não conversam com a gente. Não fala que ela deu água para Jesus, mas vamos supor que Jesus deu água, recebeu água. E Jesus fala assim, oferece para ela uma outra água. Se você beber da água que ele der, você nunca mais terá sede. Eu acho que ela entendeu. Você acha que ela entendeu? Eu não acho, assim, a princípio. Porque ela, pelo que está escrito, a gente não sabe se ele recebeu ou não água, mas dá a entender que não. Que ela não deu água a ele. O assunto foi tão... ela não deu água a ele. Pela resposta dela, me faz parecer que ela não entendeu e estava achando que era água. Exato. Inclusive a interpretação que aparece no The Chosen, né? Que como a gente não vê o tom de voz, as expressões, a interpretação que eles deram foi mais então, me dá essa água aí, né, pra eu não sentir sede. Tipo, sei lá do que você tá falando, mas se é pra eu não sentir sede, eu não tenho que voltar a esse poço, pois né? Não foi aquele negócio assim, tipo, nossa, é sério? Ela não foi entendeu mais imediatamente, assim, que água é essa que eu nunca mais vou ter sede? O que tu tá falando? Ela falou assim, me dá pra eu não ter que voltar aqui mais. Isso. Imediatamente ela não entendeu. Essa resposta me faz parecer, depois. tipo, se alguém fala, você aceita R$1 milhão? Aceito. Só não acredito que você vai me dar, mas não acredito. Tá me dando aí. É algo assim. É coisa boa, me dá. Poxa, eu não vou me sentir sede. Eu sei que a água é um negócio que eu tenho que vir aqui toda vez, meio-dia, num momento quente. Se eu não vou me sentir sede, eu não preciso vir aqui, então eu quero. Mas ela não sabia que água que ele estava falando, que né? água era essa. Eu abri aqui em João 4, e aí quando vai chegando lá no final, tem uma parte aqui que me dá a entender que ela realmente estava procurando um significado naquilo, que ela não teria entendido. Que aqui no 25 ela fala assim, né? Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, tipo, você está falando essas várias coisas aí, eu estou entendendo que isso tem a ver com Deus, isso tem a ver com o meu relacionamento com Deus,
com o relacionamento dos judeus, dos samaritanos com Deus, mas ainda não entendi 100%. Mas quando o Messias vier, ele vai explicar, né? Aí Jesus fala, Que ele era o Messias. sou eu que falo com você. Então, aí talvez nesse momento tenha começado a encaixar melhor. Se eu sou, ele falando, se eu sou o Messias, então a água que eu tenho para dar, que você não vai mais sentir sede, não é água física, é água espiritual, é vida eterna. Vida eterna. Porque na perspectiva que eles tinham também era muito difícil, porque a luz da revelação, lendo a palavra já revelada com a luz do Espírito Santo, é outra experiência. É verdade. Sim. É bem diferente. O que eles tinham ali, eles não sabiam nem que Jesus não iria destronar Roma, por exemplo. Na cabeça deles tinha muitos ali achavam que Jesus ia ser um líder militar. A ideia de libertar o povo, eles não estavam com a cabeça tipo, não, ele vem libertar do De algo poder muito do maior. pecado. Não, eles estavam libertar. Tipo, a gente estava preso no Escravos. Egito, agora a gente está preso aqui e ele vem libertar. Acho que pouquíssima gente lá ficava pensando, tipo, e se for metafórico o negócio? Se for outra coisa, qual é o significado? Acho que era bem literal. Então, eu acho que a gente assumir que ela entendia alguma coisa, eu acho que é a gente vendo pela ótica que a gente tem hoje, porque a gente não tem ideia do quão perdido o pessoal estava naquela época. Vide os próprios discípulos vendo Jesus multiplicando pães, pouco tempo Cegos. depois, e aí começa uma Tempestade. chuva e o pessoal, nossa, agora a gente vai morrer. Tipo, eles estavam tão perdidos que mesmo vendo Jesus fazendo milagre na frente deles, eles ainda ficavam, nossa, mano, agora já foi, E a gente vamos tem afundar. muito disso também. Pois é porque hoje a gente entende, não, Jesus é Deus, ok, ele pode fazer tudo. Naquela época eles tinham tipo, tô entendendo, tá, Jesus então é o Messias, mas você não entendeu, já faz 4 dias que ele morreu. Assim, né, se fosse 5 minutos e tal, eu ainda entenderia, Mas mas tem faz 4 certeza, dias. porque eu acho que não tem mais jeito. não. Pois é que eles ainda não sabiam quem era Jesus. Eu acho que a mulher estava extremamente perdida também. Até mesmo falando, eu sou o Messias, ela também não sabia exatamente o que significa isso, porque eles também não sabiam. Mas Jesus então dá prova que ele era o Messias que ela estava esperando, né? Que ia explicar tudo. O que ele faz? Chama teu marido. Não me conhece, como é aquele? Não tem marido. Realmente, você não tem, né? Aí conta todo o passado dela. Como que ele sabe tudo sobre mim, né? Então foi um divino encontro num lugar muito próprio, que aquele poço era o poço de Jacó, né? Do pai Jacó, onde a cidade buscava água, se servia de água. O poço também é uma coisa muito importante, porque era histórico e quase que sagrado aquele lugar. E Jesus ali muda a questão o divisor de águas, né? A água que ela buscava e a água que ele oferece. Eu acho muito interessante também que nesse momento os discípulos não estavam com ele, eles dois estavam sozinhos. Então, realmente algo me remete a um relacionamento pessoal, direto com ele. Porque se os discípulos estivessem ali, como chegaram depois, e como eles tinham de fato esse preconceito quanto aos samaritanos, não iam deixar de forma nenhuma ele se aproximar dela. Tentaram fazer várias vezes. Tentaram fazer várias vezes. Então, é muito perfeito, de fato, divino, que tenha sido daquela forma naquele momento. E eles questionaram Jesus, né? Como assim você está falando com ela? O que o senhor está querendo? Ainda era algo muito... Messias veio para os judeus, e apenas os judeus. Algo muito limitado. Na mente deles era qualquer um, não sendo judeus, não está... Com o tempo, eu acredito que isso foi sendo desmistificado, né, na cabeça deles. Mas mesmo, como o Henrique falou, mesmo vivendo ao lado de Jesus Cristo, eles ainda tinham muitas dessas incertezas, inseguranças, medos e preconcepções que não eram largadas por terem sido criados nessa forma. Até a questão de Pedro, né, que afirma, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A gente está vendo alguém que está falando, eu sei, você é o Messias, eu tenho certeza. Essa mesma pessoa fica extremamente abalada, sem esperança, quando Jesus morre.
Porque é aquele negócio, tá, beleza, ele até ressuscitou Lázaro, mas agora ele morreu, como é que vai resolver? Porque mesmo acontecendo, Eu vi ele crucificado, sendo a gente condenado. superestima o quanto eles tinham conhecimento sobre o que era esse negócio de Messias. Tipo, ele sabia, ele é o Messias, eu só não sei o que é isso. Mas eu sei que, o que quer que seja, eu sei que é você. Com o tempo Eu não sei o é limite, que eles né? foram escrever, de fato, os evangelhos, os livros, no caso. Então, num geral, eu penso, né, eu imagino que, eu só posso imaginar, que com o entendimento do tempo, com a experiência, eles foram, de fato, percebendo aquelas verdades que estavam expostas para eles, mas que não tinham sido aceitas, não tinham sido absorvidas naquele momento. De fato. Vocês acham que hoje em dia tem alguma semelhança, por exemplo, cada um faz o que acha que é certo? Em se tratando de adoração. A igreja em adoração. O cristão que adora. Será que tem alguma semelhança com a situação daquela mulher? E também podemos colocar os samaritanos, porque muitos foram e encontraram Jesus e creram. Então eles buscavam sinceramente, mas eles faziam uma confusão muito grande, porque cada um fazia o que achava que é certo. Eu acho que é certo fazer o sacrifício assim, fazer assado. Aí tiveram influências de várias pessoas, várias tradições ali em volta, tudo. E hoje em dia? Essa frase aí me lembra muito o final de Juízes, né? Que tem assim, é uma das partes mais pesadas, eu diria assim, que tem no Antigo Testamento, que é esse final de Juízes, e ele termina dizendo exatamente isso, que não tinha rei em Israel, cada um fazia conforme achava certo, né? E aí eu fico pensando que, assim como naquela época, as pessoas agindo conforme elas acham que é certo, elas acabam indo por caminhos que levam à destruição, levam à morte. A gente também querer adorar a Deus achando que cada um fazendo do jeito que acha que é certo, também invariavelmente vai levar para o mesmo caminho. Porque a gente acaba indo por essa ideia, a gente joga coisas que são fundamentais de escanteio, a gente começa a relativizar certas coisas e aí daqui a pouco aí pode qualquer coisa, entendeu? Eu acho que dá até para criar uma situação meio invertida, como a gente está falando dos discípulos, eles sabiam quão santo é a santidade. Eles tinham essa noção de tipo, não é santidade de tipo, não é feio falar isso daqui que não deve. Não, é santidade de tipo, olha, o cara falou esse negócio errado. Vamos levar ele para a praça pública e apedrejar ele até a morte. Esse é o nível de santidade que eles tinham na cabeça. Era essa e a coisa que a gente não tem hoje. Enquanto eles tinham ainda uma revelação muito parcial de quem era o Messias, do que é ser o Messias, qual o significado disso, do que ele realmente veio libertar, o que ele realmente vai fazer, qual é a extensão do poder desse Messias que vai vir, né? Tanto é que, tipo, não, Lázaro já morreu faz tempo, não, mas agora é ele que morreu, como é que vai resolver? Então eles ainda não tinham noção dessa extensão do poder do Messias, e hoje a gente tem, né? A gente fala, Jesus é Deus, ele faz o que quiser, ressuscitou dos mortos, a gente já tem essa revelação. Só que eu acho que enquanto os discípulos, os apóstolos, faltavam esse conhecimento sobre a revelação de quem é o Messias, mas eles tinham plena compreensão da santidade de Deus, a gente ganhou a revelação de Cristo, mas a gente perdeu muito o conceito do que é realmente santidade. No nível de realmente entender que é um negócio letal. Não é uma santidade. Tanto é que a gente acha estranho lendo, tipo, nossa, mas o cara só apoiou a Arca da Aliança, ele morreu, pra que isso daí? Tem necessidade disso? Como é que funciona isso? Mas pro judeu não. Para aquela época, se você falasse, eu não acho que nenhum dos apóstolos ia falar, não, é meio esquisito. Não, eles iam falar, cara, o cara encostou na Arca da Aliança, você não tá entendendo. A Bíblia não registra nenhum caso, mas o sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos com uma corda amarrada. Sim. Quando Zacarias entrou, Zacarias, o pai de João Batista, ele demorou muito
pessoal já ia puxar. O pessoal já ia puxar a corda. Eles estavam incomodados com a demora de João Batista, porque ele encontrou, do Zacarias, que ele encontrou o anjo e o anjo revelou que ele ia ter um filho e tudo mais. Que eles queriam tanto, né? Ele demorou muito nessa conversa e saiu de lá mudo, né? Mas isso incomodou as pessoas, eles iam puxar a corda, né? Porque saiu do lucro ainda, né? Imagina se ele entrou lá no Santo dos Santos com pecado. Tá tranquilo. Pelo menos vivo. Mas no susto eles puxam a corda, ele puxa de volta. Pelo menos vivo, porque se ele entra lá com pecado, ele ficava morto, morria lá. Mas a Bíblia não registra nenhum sumo sacerdote entrou e morreu lá, né? Isso que o Henrique falou me lembrou algo que a gente falou, acho que foi no capítulo passado do Santo, Santo, Santo. Que hoje a gente se apega muito na graça e a gente esquece dessa santidade. Da justiça e da santidade. Sim. E aí a gente volta de novo para os mesmos aspectos do que eles se preocupavam da adoração, judeus e samaritanos. Um se deixando influenciar pelo mundo, que a gente vê igrejas assim, Sim. e o outro se apegando demais em certas regras, em certas condutas que também... Eu vejo muito uma falta de temor, de fato, hoje. Não se tem temor pelo Senhor quando a gente está na igreja, quando a gente está fazendo alguma coisa para o Senhor. Eu vejo muito isso que se perdeu quando eu olho para a Bíblia e quando eu vejo hoje. Né? Nós vamos terminar esse bloco, mas fica para o próximo bloco a questão o seguinte: cada um fazia o que parecia certo. E analisando o quadro moderno, os dias atuais, será que cada um não está fazendo a mesma coisa? Tantas igrejas e tantos modelos, tantos estilos e tudo mais, será que não está acontecendo? Sim. E nós voltamos daqui a pouco para continuar o nosso bate-papo aqui. Até lá. Estamos de volta com o podcast Adorarei, da Constante TV, para continuarmos a falar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Esse encontro foi um divisor de águas e Jesus pede uma água, a mulher oferece uma água e Jesus oferece outra água para ela. Vamos ver o que isso significa para nós hoje. Nós terminamos o outro bloco falando sobre... parece que não mudou muita coisa de lá para cá, né? Eu achei muito interessante a colocação de Gibbs, que John MacArthur cita, uma grande citação dele aqui. Muito do assim chamado culto público da cristandade é meramente uma forma de judaísmo cristianizado e, em alguns casos, um tenuamente velado paganismo. No judaísmo havia uma casta sacerdotal separada que detinha a exclusividade de liderar a adoração de Israel. No mundo cristão, o sacerdócio artificial, chamado clérigo, é essencial para a adoração, apesar do claro ensino do Novo Testamento de que todos os crentes são sacerdotes. Aqueles sacerdotes do judaísmo usavam uma veste diferenciada, como fazem também os clérigos. Algumas igrejas adotam esse mesmo sistema de sacerdote, né? De clero e povo. O judaísmo enfatiza um santuário ou edifício terreno. De maneira semelhante, o mundo cristão, aqui nós estamos falando, ele cita a cristandade geral, né? Dá muito valor a seus consagrados templos, locais de adoração. E erroneamente denomina esse edifício de igreja, referindo-se a ela como a casa de Deus. Na verdade, não é bem assim, né? O edifício físico, a estrutura de concreto, não é a casa de Deus, como nós entendemos nas escrituras do Novo Testamento. Os sacerdotes judeus tinham um altar no qual ofereciam sacrifícios a Deus. A cristandade erigiu altares nesses edifícios. É interessante que até lá na nossa igreja, aqui na Constantinópolis eu não sei, mas lá na nossa igreja alguns falam de altar. O pastor, os ministros, o coro ficam lá no altar. Como assim? Isso é anacrônico? Não temos mais altar.
E lá não é templo, lá é um salão de cultos. Sim. Né? Bom, aqui ele está comparando o judaísmo com a cristandade de hoje, que adota coisas do judaísmo, né? A cristandade erigiu altares nesses edifícios ornamentados, uma arquitetura, né, Aline? Arquitetura das catedrais, dos grandes templos e tudo mais. E muitos anunciam assim: venham à casa de Deus, né? Porque é aqui que você vai adorar, é aqui que você vai receber a bênção, é aqui que você vai encontrar com Deus. A cristandade anuncia isso, de modo geral, né? Nesses altares ornamentados e tal, são queimadas velas e é oferecido incenso. Em muitos casos, ali se mantém uma hóstia, que é vista como o corpo de Cristo. É desnecessário dizer que essa imitação do judaísmo é completamente estranha ao ensino do Novo Testamento. Assim, a cristandade iniciou seu próprio sacerdócio especialmente educado e ordenado, cuja presença é indispensável do sacerdote para administrar os sacramentos. Quer dizer que a questão que Pedro coloca, né? Nós somos sacerdócio real, povo escolhido. O sacerdócio é universal, do crente, né? Sacerdócio universal do crente. Esses homens trajados de bonitas vestes num santuário isolado estão de pé diante de um altar sem sangue, com um pano de fundo repleto de velas acesas, cruzes, fumaça de incenso, conduzem a adoração para os leigos. Recorrendo, aqui não estou falando de uma igreja específica, tem muitas igrejas contemporâneas, inclusive, não estou falando nem do catolicismo, estou falando de igrejas chamadas evangélicas, que tem, eles juram que não, mas tem altar, tem as pessoas que conduzem a adoração para os leigos, recorrendo a um ritual elaborado com orações estereotipadas e respostas do auditório. Todo o culto transcorre sem percalços e com precisão mecânica. É uma maravilha da invenção e da ingenuidade humana, com indubitável apelo à estética, mas um trágico e triste substituto à adoração espiritual, a qual nosso Senhor declarou que seu Pai buscava de seus filhos redimidos. Será que hoje em dia realmente não mudou muita coisa? As pessoas estão fazendo aquilo que eles acham que é certo. Queremos encher a igreja, encher o lugar de encontro, né, da igreja para adoração e esquece do verdadeiro sacerdócio. Vocês podem concordar ou discordar. Não é isso que a gente vê hoje em dia? As pessoas fazendo confusão a respeito da adoração em espírito e em verdade? Sim. Como que a gente pode combater, ou como é que a gente pode, o que dizer para essas pessoas? Muito bem, se a gente percebe alguma coisa que é assim, do nosso jeito, nós temos que avaliar, né? O que a gente faz? Estou falando de adoração pessoal e adoração também da igreja, adoração coletiva. O que se deve fazer? Só um de cada vez. Eu achei que ia ter um Se nós percebemos que tem alguma coisa errada, alguém está com a orientação confusa, o que a gente faz? Onde? Aí a gente busca orientação na Bíblia. Apresenta o verdadeiro evangelho. Sim. É porque hoje em dia a gente tem essa questão da verdade fluida, né? Relativa. A verdade relativa.
Que é aquele negócio, né? Essa mesa é preta, mas depende do ponto de vista, né? Precisa chumbo, tá? Precisa chumbo. Pode ser que ela seja um verde muito escuro também, a gente não sabe. Então Eu a gente entrei numa discussão séria. Cor da minha unha é rosa, vermelho, fúcsia, magenta. Existe essa verdade relativa em muitos aspectos. Aí as Poxa, pessoas tendem muito a sofisticado, aplicar né? essa ideia em muitas coisas morais, né? Que é até mesmo se a pessoa é do mundo, a gente não tem muito, é o que eu costumo falar, né? Em qualquer debate, para debate moral, a gente precisa estabelecer qual é o centro da moral, porque debate não é se eu tô certo ou errado, é se essa ideia tá caindo para esse lado ou para esse outro lado. Mesmo a filosofia, em muitas coisas, é muito objetiva, né? Todo debate deveria ser extremamente objetivo, tipo uma lógica quase matemática, ou é ou não é, em muitos aspectos, né? Até nos que a gente considera subjetivo. Mas hoje em dia tem essa cultura de que a minha verdade é minha verdade, não a sua. E aí a gente vê isso aplicando a forma de adorar. Pode não ser o que a Bíblia fala, mas é como eu adoro. E Deus vai me aceitar da forma... É sempre esse negócio, é do jeitinho que eu sou e ninguém pode me julgar. Eu acho aquela velha frase, só Deus pode me julgar. Eu acho engraçado, porque parece uma frase triunfante, né? O que você está falando é apenas aquele que pode condenar minha alma ao inferno eterno pode me julgar. Não é isso que é preocupante? Você está na cadeia. Eu fico pensando que tem alguns graus aí, porque a gente falou como combater isso, o que eu devo fazer nessa situação. Eu acho que tem algumas situações que a gente pode apresentar. Porque, por exemplo, se eu na igreja, se tem algum irmão que está tendo um comportamento que é inadequado no culto, ou se existe alguma coisa entre pessoas que são que estão ali do meu lado, eu tenho talvez mais essa liberdade de chegar e dizer, olha, na Bíblia nós temos escrito dessa maneira, então talvez essa não seja a forma mais adequada, algo assim. Mas sempre tem situações em que é algo mais generalizado, que é algo maior. Se ali naquela comunidade já existe o costume de agir de certa forma, às vezes a gente só não vai ter o poder de mudar ali como algumas coisas acontecem. E, né, eu entendo, enfim, minha opinião, né, mas de que existem casos em que é uma batalha perdida, sabe? Não vai adiantar. A gente pode até tentar argumentar e tal, mas algumas pessoas vão ser muito enfáticas. E aí se a gente percebe que a gente está num campo ali em que não vale a pena brigar por causa disso, às vezes é mais mais próprio que a gente busque outra congregação, busque outra comunidade que as pessoas talvez estejam mais alinhadas com essa... Hoje em dia, com a tecnologia, não tem nada a ver com o tempo de Jesus, mas mesmo nesse tempo agora, eu acredito que existe muita confusão. As pessoas conhecem bastante da palavra de Deus, porque ela está bem disseminada. Não estou falando de gente ignorante, estou falando de gente que conhece. E buscam certas comunidades com sinceridade e querem adorar a Deus. Mas, quando chegam lá, a coisa é muito mais um ambiente de show, que alguém está lá, é um clero contemporâneo, tem uma banda lá tocando, é um clero, tem uns solistas, vocalistas e tudo mais, é um clero, tem um líder, tem um coach, um palestrante, que vai passar ou vai apresentar para aquele público e até tratam até como cliente, né? Tem gente que faz pesquisa de satisfação. Exatamente. O que você acha que a nossa igreja deveria fazer?
deveria ser mais assim. Fazem pesquisa escrita, o negócio é sério. A coisa está confusa no nosso dia. Eu penso E o atrativo da tecnologia, o LED da igreja, do palco, do altar, quer dizer, é daqui, percorre toda a frente, fora os telões, porque fica muito pequena, que a pessoa está muito distante lá do fundo, então tem telões mais perto dela. Show. É um negócio fantástico. Um irmão visitou uma igreja dessa, nos Estados Unidos. Aqui também, ele foi também aqui, numa igreja em São Paulo. Eu só falei para ele assim, olha, isso aí é um ponto turístico. Né? É um ponto turístico. Ele foi por curiosidade, né? E é um público realmente diverso. Mas o que as pessoas estão procurando? Olha, nós não vamos julgar, né? Nem vamos entrar nessa bronca aí de tentar convencer pessoas. Mas o que as pessoas precisam ter em mente é o seguinte, o que fazemos? Por que fazemos? Voltar para as Escrituras. Esse é o nosso regulador. O que nós estamos fazendo como adoração precisa passar por esse crivo. Se for detectada alguma coisa, precisamos abolir. Eu não sei se eu falei em episódios anteriores, mas eu tive uma discussão sem que não vai chegar a lugar nenhum, com um colega, ministro de música, batista, e conversando sobre o culto. Então ele me disse assim, olha, lá a gente faz assim, 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 assim. Eu falei, isso aí não é culto. Aí começou. A gente está falando de ministro para ministro, então rasgar o verbo aqui de colega para colega. Porque no meio do culto, parava tudo e eles faziam uma festa com os visitantes. No meio do culto da igreja reunida. Paravam o culto, acho que param até hoje, porque virou tradição da igreja, e com isso ganhou muita simpatia da comunidade onde a igreja está localizada. Eles fazem uma festa com o visitante. Quer dizer, o culto parou, agora a gente vai fazer um negócio aqui, depois a gente volta para o culto. Rapaz, isso não é culto. Ana tá com uma cara, tu nunca viu? Não. É de dar as boas-vindas. Não. Cantam pro visitante, Sim. abraçam o visitante, seja bem-vindo, aquela coisa toda, dão um lembrete, um papel para ele anotar o nome, para fazer um pós-venda, fazer uma pesquisa. Isso aí. Podemos ser útil? Posso te ajudar? Alguma coisa? Mas é num grau acima até disso? Como posso lhe ajudar? Tinha de tudo. Outra igreja, ela para o culto, serve um café. Coffee break do Sim, culto. serve um negócio para todo mundo, depois a gente volta pro culto. Eu entendo naqueles lugares que assim não tem, os cristãos são perseguidos e que o culto demora 8 horas. Sim. Então faz mais sentido. Faz sentido. Lá na África é culto de 4 horas, 5 horas. Mas as pessoas estão sinceras e buscando adorar a Deus no lugar errado. Nós vimos em episódios anteriores, e quem está assistindo pode ir voltar lá em alguns episódios, adoração, 4 modelos de adoração que Deus não aceita, né? Vamos ver se a igreja onde você está, onde você congrega, se incorrer em uma dessas aí, não adianta que você não vai mudar, não vai melhorar, não vai alterar nada. Procure um lugar onde você possa adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Que é uma coisa íntima que transcende. Eu lembrei de uma história do meu pai, que ele tinha um amigo que ele frequentava uma igreja que ele não concordava. E aí meu pai perguntou, mas por que tu continua nessa igreja? Ele, não, porque eu tenho que mudar essa igreja. Não vai mudar. Só que ele não vai conseguir mudar. É mais difícil do que parece. O próprio Sísifo empurrando a pedra, né? Eu perguntei para um amigo também que frequentava uma igreja que ele não concordava com a doutrina. Falei, por que você continua nessa igreja? Não, porque ela tem muitos amigos. Coffee break é bom. Então, O cafezinho deles, ó. Gente, esse bate-papo está muito gostoso, mas nós vamos encerrar por aqui o capítulo 9 do livro.
no próximo episódio, é o capítulo 10, imperdível, nós queremos assim, o que está acontecendo com a gente aqui, essa transformação de visão, esse aprendizado do que é a verdadeira adoração que Deus requer de nós, centrada na palavra de Deus, chegue até você também. E a sua vida possa ser uma vida que dignifica e glorifica o nome do nosso Deus. Deus abençoe, até a próxima.